Olá, eu sou o professor João Bellarmino e muito obrigado por você estar assistindo o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para que você possa se inscrever e receber as nossas notificações. Um certo homem estava perdido no banco da praça, altas horas da noite, uma das cidades da Europa, e um guarda observava atentamente, chegou para ele e perguntou: quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Este homem respondeu o seguinte: eu estou fazendo esta pergunta há 40 anos e até hoje não encontrei uma resposta. Se nós não conhecemos a história, nós ficamos exatamente como aquele homem no banco da praça. Existe uma amnésia histórica, uma amnésia que leva muitas vezes nós não compreendermos o presente porque desprezamos ou desconhecemos a história. Existe um pensamento que diz o seguinte: que não conhecer a história faz com que nós venhamos a repetir os erros que ficaram para trás. Portanto, compreender a história, esse é o nosso papel. Entender que os acontecimentos que ficaram para trás, eles podem estar influenciando agora no presente. A história nos ajuda a compreender como foi que as sociedades foram formadas, sociedades tão importantes para o nosso presente atual, como foram as sociedades judaicas, a sociedade egípcia, às margens do rio Nilo. Então a história nos ajuda a compreender como foi que essas pessoas conseguiram trabalhar muito bem, se desenvolver e desenvolver os seus próprios mecanismos de desenvolvimento para uma época tão distante. Quando nós vamos, por exemplo, numa das cidades antigas da Grécia chamada Esparta, nós vamos compreender que aquilo que alguns tiranos usaram e usam atualmente como o controle estatal, como o genocídio, nós vamos entender claramente porque alguns ditadores da história, como Adolf Hitler e Stalin, se inspiraram grandemente nesses personagens, nessas sociedades como de Esparta. Mas quando observamos também, por exemplo, um debate numa Assembleia Legislativa, num parlamento, numa espécie de anfiteatro, nós vamos também nos reportar a uma cidade da Grécia chamada Atenas, que em contraponto a Esparta era uma sociedade voltada para o debate, para a filosofia, para o pensamento e principalmente foi nesta sociedade em que emergiu, que surgiu os primeiros lampejos de uma democracia que hoje nós participamos, que hoje nós vivemos. Então tudo que nós fazemos agora tem relação com alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, algum evento que ficou para trás. É por isso que lá no livro de Eclesiastes, o sábio judeu Salomão, ele já dizia o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol. E ele dizia: o que é, já foi. O que vai acontecer também já foi. Isso é história. Existe uma disciplina em história chamada historiografia. É a história da própria história. E ela conta como os historiadores do passado viam a história. Como é que eles visualizavam e como é que eles narravam, registravam seus escritos. Por exemplo, os gregos viam a história como ciclos intermináveis sem um significado.
É aquela coisa de vai e volta, vai e volta. Tudo se repete. É como aquele filme que você já assistiu dezenas de vezes, e é exatamente assim como pensavam os gregos. Ao contrário dos gregos, os historiadores judeus, os historiadores hebreus, eles viam a história de uma forma não cíclica, mas linear. Tem em si a imagem de uma reta com começo, meio e fim. Era assim que os historiadores judeus viam a história. Ao contrário dos gregos, os historiadores hebreus, eles viam a história com um significado, uma história. Os historiadores hebreus, por exemplo, eles olhavam para o futuro sob a perspectiva do surgimento de um Messias, de um Salvador. Então, esse futuro fazia com que eles ficassem fortalecidos no presente, lutassem no presente, porque eles viam uma história com um significado que tinha. É por isso que nós temos que estudar a história não como uma narrativa seca, vazia, sem sentido, desinteressante. Pelo contrário, nós temos que voltar os nossos olhos no retrovisor para conhecer muitas vezes os perigos que nós podemos repetir, os acidentes fatais da história que podem acontecer no futuro. Muitos erros que estamos repetindo hoje têm relação com aquilo que ficou para trás. É por isso que a história precisa ser sempre revista. Mais uma vez eu quero agradecer a você por ter assistido o nosso canal. Mas não se esqueça de deixar a sua curtida. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu convido você a assim fazer. Muito obrigado e fique com Deus.